de contribuir para atividades ilícitas, inclusive nas acusações que foram apresentadas no sábado, que são as novas acusações. Os promotores falam que Nicolás Maduro teria fornecido passaportes diplomáticos para traficantes, para que eles conseguissem trazer lucros do narcotráfico para a Venezuela, também que eles teriam fornecido aviões particulares para que esses narcotraficantes desempenhassem as suas atividades. Então, tudo isso deve ser apresentado. Amigos, a gente está vendo aqui o caso do Maduro, né? Amplamente divulgado aí nas mídias sociais, nas redes de televisão. E eu quero falar aqui especificamente sobre o aspecto estritamente jurídico, né? Como é que vai se dar de forma, né, ampla, não entrar em detalhes, até porque é legislação americana, não conheço de forma profunda, tal qual a brasileira, mas pelo menos dá um direcionamento de como é que será o andamento do processo judicial criminal que está aí em trâmite, né, em andamento, em marcha aí contra o ex-presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, né? A gente está vendo aí que ele está sendo conduzido ao Tribunal de Nova York, vai estar sendo, né, está sendo apresentado a um juiz para que leia, né, os direitos dele, o que ele está sendo formalmente aí acusado ou indiciado. Então eu vou querer dar aqui detalhes, não vou querer dar detalhes, mas vou querer expor de forma pelo menos sintética como é que se dará o andamento do processo contra o Maduro e também, por fim, acrescentar um aspecto comparativo entre o processo judicial americano e o processo judicial brasileiro. Pessoal, a estrutura geral do processo criminal dos Estados Unidos, ela segue o sistema do modelo acusatório adversarial. O que significa isso? Diferente do brasileiro, que é um sistema acusatório inquisitorial, no acusatório adversarial, o protagonismo do processo está com as partes e o juiz ele tem uma postura mais passiva, uma postura mais inerte. Ao passo que no acusatório inquisitorial, o juiz, embora também tenha uma postura passiva, ele também tem muitos poderes ativos. Por exemplo, no processo judicial criminal, embora hoje a gente tenha o juiz das garantias, é possível que o juiz, caso haja dúvida sobre determinada prova, ele determine uma diligência no processo judicial brasileiro. Os órgãos centrais, né, de acusação podem ser o FBI, a DEA. No caso aqui no Maduro, quem está fazendo essa acusação é o DOJ, né, que é o Departamento de Justiça americana, né? A defesa ela vai ser patrocinada por um advogado privado, um particular, ou talvez até por um advogado público. Seria uma coisa, no meu entender, histórica, né? Um ex-chefe de Estado, né, embora os Estados Unidos não tenham reconhecido ele como... Até o Brasil não reconheceu, né? Ser defendido, uma pessoa que é amplamente divulgado, que tem uma fortuna milionária, inclusive foi encontrado ouros, né, na Venezuela, ser defendido por um advogado público, né? Esse juiz que o Maduro está sendo apresentado, não me recordo o nome, mas parece que, pelo que foi divulgado, é um juiz que tem 92 anos, coisa que no Brasil aqui seria impossível, até porque a aposentadoria compulsória no Brasil dá-se com 75 anos de idade. Então o juiz aí, ele pode exercer a magistratura até 75 anos de idade. No caso aí do Maduro, o juiz já tem 92 anos. Bom, pessoal, a fase ela pode ser a fase pré-processual, que é a fase de investigação, que pode ser conduzida pela DEA, pelo FBI, ou por esse órgão, Homeland Security. No caso aí, quem está fazendo a custódia do Maduro é a DEA, né, que é o Departamento Antidrogas, né? A acusação, que é o indiciamento, que é a acusação formal. No caso do Maduro, ele foi indiciado criminalmente, né, pelo que está sendo divulgado, por narcotráfico internacional, terrorismo, conspiração para o tráfico de drogas, inclusive de liderar um cartel, né, denominado de Los Soles, possuir armamento de guerra, ter fornecido passaporte diplomático para que traficantes pudessem, né, trazer lucros do narcotráfico para a Venezuela, fornecimento de avião particular. Inclusive ele teve um avião, salvo me engano,
apreendido em Porto Rico pelos Estados Unidos. E ele está sendo, a competência territorial está sendo apresentada em Nova York, ali, né, no distrito de Manhattan. A competência territorial será ali. Os promotores do caso, o juiz do caso são daquele distrito. E antes, né, pessoal, de virar processo, a acusação ela passa por um grande júri. Tem o pequeno júri e o grande júri. O grande júri é composto de 16 a 23 cidadãos e o pequeno júri é o trial, né, que seria os 12. No grande júri há uma mitigação, né, da atuação defensiva, não há um contraditório pleno, em termos, assim, não querendo comparar, né, mas seria como se fosse um inquérito policial, né, em que a defesa ali, aqui no Brasil, né, no caso, em que a defesa ela não tem uma efetiva participação, até uma necessidade, né, tá entendendo, de estar ali na condução desta etapa processual. Basta uma causa provável, não uma prova plena, para que seja emitido o indiciamento, né, que equivale à denúncia. Após esse indiciamento, pode haver mandado de prisão, pode ter antes de haver mandado de prisão, mas após esse indiciamento, o juiz ele pode decretar uma prisão do acusado, né. Nessa audiência é lida formalmente a acusação, o réu apresenta sua resposta de forma informal, né, até porque ainda não tem, a gente não está na fase da instrução, né, é uma fase realmente ali muito sumária. Então ele vai declarar se ele é guilty, não guilty, ou não contesta, né, guilty, culpado, não culpado, ou ele sequer contesta, ele fica em silêncio. Aqui, pessoal, achei muito interessante, né, estudando, diferente, por exemplo, do Brasil, aqui na fase de instrução, debate e julgamento. Nos Estados Unidos, as partes, por exemplo, o Ministério Público, ele tem o dever de fornecer as provas para a defesa. Tudo que ele tem, tudo que ele tiver, ele tem o dever de informar. Aqui também tem, mas em tese do Ministério Público, ele fornece o que ele entende necessário para a acusação. Por exemplo, há uma interceptação telefônica e lá há um relatório após essa interceptação com os trechos das conversas, de tudo que foi interceptado, ou uma quebra de sigilo também. O que acontece normalmente é que o Ministério Público e os órgãos policiais, eles decotam, né? Eles fazem um recorte do que interessa para a acusação. E a defesa, ela não tem o acesso integral. Claro que ela, mediante, né, um pedido, ela pode requerer a integralidade da prova, para verificar se aquela prova ela é íntegra, entendeu? Tem integridade, para verificar também, né, a documentação da prova, né, para ver se aquela prova que foi coletada é a mesma que está sendo apresentada em juízo, que é o que a gente vê, como a gente entende como a cadeia de custódia da prova. Então, para verificar a mesma idade, a fiabilidade, né? Para a gente ter uma confiança. Então, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, a acusação deve revelar provas, inclusive favoráveis à defesa, não só as que ela entende favoráveis à acusação. E nessas provas, né, que eu expliquei, inclui interceptações, relatórios, testemunhas ou colaboradores, provas documentais. E tudo isso é feito pelas partes, ou seja, é um sistema acusatorial muito mais com protagonismo das partes, né? Diferentemente aqui do Brasil, ainda que, embora a gente avance nesse sentido, né, com a criação do pacote anticrime, ainda a gente tem uma participação muito destacada do juiz. Depois dessa audiência, ainda a gente tem uma audiência de pré-julgamento, né, que aqui não tem a participação do júri, mas apenas a participação do juiz que conduz o caso, mas é questões meramente técnicas, análise de competência, análise de nulidade, né, não é uma questão que vai entrar no mérito, se a pessoa é culpada ou se a pessoa é inocente. Então, caminhando, a gente entra no júri popular, que normalmente é 12 jurados, e a decisão tem que ser unânime para a condenação. Claro que se a decisão não for unânime,
ainda assim pode ocorrer um novo julgamento, caso o júri não chegue a um consenso, tá? E por fim, após essa audiência do júri, né, o que a gente tem é uma sentença, que no caso aí o juiz, nesse caso o juiz que tem 92 anos, ele vai fixar a pena caso o réu seja declarado culpado, né, pelo júri, que não pelo juiz. Diferente do Brasil, a maioria ampla dos processos aqui, o juiz ele conduz o processo e ele também declara a culpabilidade da pessoa, se ela é culpada ou se ela é inocente. E fixa a pena também. Ressalvado, né, a gente tem exceção aqui, que é o tribunal do júri. No tribunal do júri, lá no tribunal do júri, que é o júri popular, lá também o juiz não decide a culpa ou a inocência, a culpabilidade. Ele também, aí aqui se assemelha ao que acontece nos Estados Unidos de forma ampla, que o juiz ele só fixa a pena e avalia questões técnicas de se tal jurado pode participar ou não do julgamento. E por fim, né, após a decisão lá da sentença, tendo uma sentença condenatória ou absolutória, pode haver recurso das partes, né? Porém, nessa questão aqui, ela não reexamina fatos e provas, mas meramente questões processuais. E aqui, pessoal, aqui tem uma parte que eu estou colocando aqui a comparação entre o processo penal dos Estados Unidos e do Brasil. Eu expliquei, nos Estados Unidos temos um sistema acusatório adversarial puro, ao passo que no Brasil temos um sistema acusatório mitigado ou inquisitorial, em que o juiz ainda ele tem um certo protagonismo, né, no processo. Embora a gente seja um processo acusatório, né, e com um pacote de crime lá que colocou no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que é um sistema acusatório, ainda assim o juiz ele tem uma ampla participação, em que ele testemunha, determina diligências e dirige a prova, né? Aqui eu não expliquei, né? Embora lá não tenha um inquérito policial que nem aqui, o juiz lá ele não tem uma condução nas etapas de investigação, diferentemente no processo judicial brasileiro, que embora seja inquérito policial, um procedimento administrativo, né, não procedimento judicial criminal, o juiz ele controla de forma indireta, porque lá o juiz ele, por exemplo, o Ministério Público é uma prova, o juiz determina, dependendo da inviolabilidade da prova, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, o juiz tem que decidir. Ele vai decidir se tem os requisitos ou não daquilo e os limites, né, de como é que será cumprido aquilo, prazo, tal, essas questões. Que nem eu falei, nos Estados Unidos a gente tem esse indiciamento pelo grande júri, né, o grande júri e o trial. O grande júri são a maioria dos cidadãos, vai verificar se o processo vai iniciar formalmente ou não. Aqui no Brasil a gente tem a denúncia, né, a denúncia após a conclusão do inquérito, com relatório pelo delegado de polícia. Lá existe uma causa provável, que é também muito parecido com uma justa causa, que é indício de autoria e prova da materialidade do crime. Lá que é o júri que decide, né, acusar ou não, e aqui é o juiz que decide ou não receber a denúncia. No caso aqui, após a aprovação do pacote anticrime, nós temos dois juízes, né? O juiz que vai conduzir ali essa parte das garantias, né, que eu falo que é o juiz das garantias, que vai estar conduzindo o inquérito, e após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, cessa essa competência do juiz das garantias e vem um novo juiz. E aí esse novo juiz, que é o juiz que vai declarar a culpa, a sentença, né, que vai prolatar a sentença, ele que decide pelo recebimento. Não é mais o juiz que estava lá, nas garantias, conduzindo o inquérito. Agora é outro juiz. Aqui são questões, né, que eu expliquei. Já tinha falado nessas questões também. Aqui é muito interessante essa parte aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Que tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil há mecanismos, né, institutos de restrições à acusação. Por exemplo, no Brasil a gente tem o NPP,
que é o acordo de não persecução penal em determinados crimes, considerando a pena, a quantidade de pena, se a pessoa é primária ou não, se ela já teve esse benefício ou não anteriormente, o juiz ele pode estar encerrando o processo, né, de fato, e fazendo uma proposta ali que é feita pelo Ministério Público, obviamente. E se a pessoa aceitar, o processo acaba ali. É a mesma coisa a colaboração premiada em determinados crimes, como crime de organização criminosa, tráfico também. É possível uma colaboração ali. Você colabora, né, com a justiça e em decorrência disso você pode ser, inclusive, ter uma pena menor, uma progressão de regime mais rápida, inclusive nem ser processado também. Aqui é a parte do Discover. No Brasil a prova é produzida em audiência. Então, pessoal, acho que eram esses os pontos, né, que eu queria estar falando do caso do Maduro, né? Ele vai ser julgado lá pelo Tribunal Federal nos Estados Unidos. E vamos ver aí os próximos capítulos, né, deste caso histórico, né, digamos assim, né? É um caso histórico, embora os Estados Unidos não reconheça, ele de fato era o chefe de Estado da Venezuela e foi capturado em seu próprio território. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um comentário para um debate, curtam. Nas descrições aí, caso queiram estar fazendo colaborações de parceria, tem os meus produtos, meus serviços. E é isso.